Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo e hoje nós vamos falar sobre a escovação para quem usa aparelho. Eu sou Rosemary de Castro, cirurgiã dentista pela Universidade de São Paulo, especialista em ortodontia e medicina tradicional chinesa. É muito importante a gente escovar os dentes bem e principalmente se você usa aparelho, porque fica bem mais difícil escovar os dentes para quem usa aparelho. Mas isso não pode ser um empecilho para você cuidar bem dos seus dentes e para você usar o aparelho. Então, a gente tem que associar uma boa escovação, uso de fio dental, e é isso que eu vou explicar hoje, a escovação. Numa próxima vez, a gente fala sobre o fio dental. Eu trouxe aqui uma boquinha, colei o aparelho desse lado, para que você veja como a gente vai proceder na escovação. E trouxe umas escovas. Então, vamos falar primeiro da escova. Você tem que escolher uma escova de cabeça pequena, para que ela alcance até os últimos dentes, e as cerdas macias. Não precisa ser uma escova caríssima, só se você tiver alguns outros problemas, como sensibilidade nos dentes, às vezes é um paciente adulto que tem mais perda óssea, então precisa de uma escova um pouco mais macia para não ficar desgastando os dentes ou tendo mais dor. Mas se não é o seu caso, uma escova macia e com a cabeça pequena já vai resolver seu problema de escovação. Então essa é uma escova normal. Você pode ver que é uma escova que a gente acha facilmente no mercado. Essa aqui é uma escova ortodôntica. Eu não sei se você consegue ver, mas as cerdas dela, da lateral aqui, são maiores do que essas do meio. Aqui tem uma carreirazinha que elas são menores. Essa aqui é própria para quem usa aparelho, porque ela vai ter esse alívio aqui para entrar a pecinha do aparelho, o bracket, né? Ou os tubos do aparelho e conseguir escovar bem. Mas se você não achar essa escova, não tem problema, a gente vai resolver esse problema com a outra. E essa aqui é uma escova bastante útil para quem usa aparelho e eu vou te mostrar como usa essa escova. Às vezes você vai encontrar ela com a cabeça aqui e desse lado também, e às vezes só assim. Então essa é uma escovinha bastante útil para quem usa aparelho. E esse aqui é um limpador de língua. Também é útil, mas se você não achar, também vamos resolver nosso problema de escovação com a escova normal. Então, basicamente, se você tiver uma escova comum, você vai conseguir fazer uma boa escovação. Eu vou te explicar tudinho como é que a gente vai fazer isso. Vamos lá? Então, veja, você não deve molhar a escova para colocar pasta e não deve colocar tanta pasta na escova. Um pouquinho de pasta já é o suficiente. Nessa metadinha azul aqui, se você colocar, já tá muito bom, não precisa encher de pasta. Você vai colocar a escova. Olha, aqui, geralmente, tem uma banda, que é um anelzinho, você deve saber, né? Se você tem aparelho, provavelmente você tem um anelzinho nesses dentes do fundo. Aqui eu não coloquei, porque nem entra, ele é coladinho, mas eu coloquei o tubinho que a gente tem na banda. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar de um ladinho, coloca a escova. Como você tem o aparelho, você não consegue muito escovar, o aparelho atrapalha aqui. Então, o que você vai fazer? Vai dar uma ligeira inclinadinha para que ele alcance na parte ali pertinho da gengiva, tá vendo? Consegue ver bem, né? Olha, e vai fazer, sem tirar muito a escova do lugar, nós vamos fazer esse movimento. Faz em 2 dentes, por isso que a gente tem que usar uma escova pequena, porque nós vamos usar só para 2 dentes. Não precisa ser uma escova enorme e não escovar direito. Escovou lá, passou umas 10 vezes fazendo bolinha. Tá vendo que eu não tiro muito a escova do lugar? Escovei, venho para cá. Então, olha, sempre esse movimento redondinho. Por que a gente não deve fazer isso aqui, nem isso aqui? Isso aqui não limpa perto da gengiva, junta muito tártaro. Isso aqui empurra a gengiva, porque às vezes a gente não controla a força que a gente tem. Então, essa escovação, fazendo esse movimento redondinho, vai limpar bastante seu dente sem machucar sua gengiva e sem
fazer danos na sua boca. Veio pra cá, então sempre assim. Se você tiver com a escova ortodôntica, olha lá, você não precisa nem entrar com ela um pouquinho inclinadinha. Você vai colocar aqui e ela já vai fazer esse movimento pertinho da gengiva. Ó, sempre redondinho. Porque ela tem aquele alívio que eu te falei. Acaba sendo um pouquinho mais fácil, mas também a outra escova dá para escovar tranquilo. Então faz de conta que nós viemos para cá, né? Escovamos tudo, escovamos embaixo. Aqui embaixo é bastante importante, é que a gente tá sem aparelho aqui, mas vamos fazer de conta que a gente tá com o aparelho aqui. Bastante importante escovar. Ó, vamos pegar a escova normal. Escovar aqui, porque os dentinhos aqui embaixo, eles são bem menores. Tá vendo como eles são bem pequenininhos? Se a gente bobear, junta um monte de tártaro aqui, porque essa é uma região que tem muita salivação e o tártaro se forma muito facilmente aqui. Então, a gente tem que caprichar na escovação dos dentinhos de baixo, porque os bractes, eles ficam muito próximos uns dos outros. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para não fazer força, não bater a escova, para não soltar o aparelho, mas fazer uma ótima escovação aqui. E o fio dental é essencial. Bom, muito bem, a gente terminou aqui. Vamos para a parte de dentro. A parte de dentro é tranquilo, né? Se você não usa aquele aparelho, ao invés de ser na frente o aparelho lingual, a parte de dentro é bem tranquilo, porque não tem quase nada. Às vezes tem algumas peças, alguns aparelhos, aí, né, é uma escovação diferenciada, mas o normal é esse aparelho, que não vai ter muito problema pelo lado de dentro, mas é a mesma coisa. Você vai pegar a escova, ó, e colocar, deixa eu ver se eu tô mostrando bem, colocar e fazendo movimento redondinho em todos os dentes, cada 2 dentes, para ali, sem movimentar muito a escova, só fazendo essa vibração redondinha. Aqui é importante a gente ver que a escova não cabe direito assim. Então, o que você tem que fazer? Dente por dente com a escovinha em pé. Muito importante. Aqui volta, normal, e faz a escovação. Embaixo, prestar bastante atenção aqui perto da língua, ó. Sempre fica com bastante placa aqui, sujeira nessa região. Então, tem que escovar bastante aqui, prestando atenção aqui. Pelo lado de baixo, olha, escovinha em pé, dente por dente, redondinho, vai mudando. E aqui, volta a deitar e vai, capricha bastante nessa região, sempre fazendo esse movimento de vibração. Terminou de escovar, parte de fora, parte de dentro. Vamos aqui, essa parte onde a gente morde. Aqui costuma dar bastante cárie, então vamos escovar assim. O único lugar que a gente faz esse movimento de vai e vem é aqui, ó, pra lá e pra cá, bem caprichado. Embaixo também. Terminando, você vai lá no último dente, ó, dá uma passadinha assim pra limpar bem essa partezinha atrás aqui do dente, que às vezes a escova não alcança ali, a gente acaba esquecendo. E inflama, pode acontecer de inflamar, principalmente se você tiver o dente do siso, o terceiro molar, que ele fica muito lá no fundo e às vezes tem uma gengiva ali cobrindo. Então, fazer essa escovação ali, passando no último dente para escovar bem. Terminamos isso aqui, só que a escovação ainda não terminou. Por quê? Quando a gente escova assim, né, ou mesmo até com a escova ortodôntica que eu te falei, a gente escova assim. Mas o fio dental, o fio do aparelho, ele fica atrapalhando. Então, você vê que tem um espacinho aqui, ó, tá vendo? Bem aqui, entre um aparelhinho e outro, tem um espacinho que a escova não entra muito bem ali. Então, a gente vai usar essa escovinha. Aí, você vem com ela, ó, vai limpar embaixo do fio, entre um dentinho e outro. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. Você tá vendo bem? Ó, entre um dentinho e outro. Ah, mas eu não tenho essa escova, não achei pra comprar. Não tem problema. O que a gente vai fazer? A escova normal, ó, pega a pontinha dela e passa ali. Tá vendo que as cerdas da pontinha vão entrar debaixo do fio? Então, aí você vai, limpa bem, ó, é que eu tô
Não tô conseguindo enxergar aqui o que eu tô fazendo. Aí você limpa bem, ó, vai mudando, sempre fazendo isso. Mesmo que você tenha passado o fio dental, esse lugar aqui, o fio dental não limpa, fica um lugar meio escondido ali da escova, porque quando a gente escova assim, a escova não alcança. Quando a gente passa o fio, ele vai passar no meinho, pertinho da gengiva, só que nessa região aqui, onde fica entre uma pecinha e outra, entre um bracket e outro, não limpa direitinho. Por isso a gente tem que usar essa escovinha, né, para limpar ali, ou a pontinha dessa, bem no capricho, olha lá, todos os lados. E lá na banda, no último dente, se você tem banda ou se você tem tubo, não importa, o que você tem que fazer? Ó, passa a escova assim, ó, porque às vezes aqui tem, às vezes é um tubinho até maior que esse, então ali junta bastante sujeirinha, sabe? Fica com placa, vira tártaro. Aqui é uma região que também junta bastante tártaro, porque tem a saída da glândula salivar bem aqui perto. A saliva fica bem próxima e junta bastante tártaro. Qualquer dia a gente vai falar sobre tártaro e o que a saliva tem a ver com isso, mas hoje não, porque senão fica muita coisa, né? Então vamos lá, ó. Aqui limpa bem assim, pertinho da banda, para não deixar que inflame a sua gengiva, que junta mau hálito e tudo, né? Porque junta tártaro, junta placa e dá mau hálito. Então, limpamos aqui de todos os lados, onde tem o tubinho, limpa baixo, em cima, do outro lado. Pronto! Não, ainda não. Só mais um pouquinho. Aqui não tem, mas a gente tem uma língua, né? Aqui dentro. E a língua precisa ser escovada. E o que a gente vai fazer para escovar a língua? Você põe a língua para fora e vai passar a escova do fundo para frente. No começo isso dá bastante ânsia, mas não tem problema. Você vai sentir ânsia, depois você vai começar a se acostumar com isso, mas é muito importante que você escove a língua, porque junta placa ali, fica sujo, então tem que escovar. A língua também favorece o mau hálito, então tem que escovar bastante a língua. E depois você vai bochechar, e se você quiser usar um enxaguante bucal, não é tão necessário assim, porque se você fizer uma boa escovação fio dental, você não tem necessidade tanto de usar um enxaguante, mas vai te ajudar, claro, principalmente se você tem facilidade a ter cáries. Às vezes a gente indica um enxaguante que tenha flúor para que você possa usar e isso diminua a sua chance de ter cárie e as manchinhas brancas, as manchas nos dentes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo que a gente vai conversar, tá bom? E se você gostou, compartilhe esse vídeo com mais alguém que você sabe que vai ajudar, tá bom? Volte sempre no nosso canal. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e fica com Deus!